Eu trouxe um artigo que fala sobre a giardia, tá? Um artigo chinês, mas ele traz bastante conteúdo dos Estados Unidos e da Austrália, né? Eu acredito que seja uma associação entre universidades. E ele fala, né, que a transmissão alimentar de giardia é pouco relatada, né, pouco vigiada. Então, sendo a giardia um parasita pouco relatado, eles estimam que 280 milhões de casos de diarreia por ano são devido a patógenos de origem alimentar e que isso é um problema para a saúde pública e que precisa-se, então, definir, né, quais os melhores métodos de diagnóstico, ou seja, utilizar testes moleculares para genotipagem, realizar análise de rastreamento desses alimentos, e ver a viabilidade, ou seja, o potencial aí de infecção desses cistos nos alimentos, tá? Poucos surtos de origem alimentar foram documentados devido às limitações da detecção atual, bem como também os métodos de vigilância para o controle dessa doença. Então, o controle e a profilaxia da giardia, ele deve se basear em melhorias no sistema nacional, né, e nacionais de outros países internacionais de vigilância de doenças. Então, estabelecimento de análises de pontos críticos, ou seja, fatores de risco, de perigo mesmo, e utilizar, então, a intervenção desses pontos críticos para o controle, né, de toda a cadeia alimentar. Então, avaliar verdadeiramente a prevalência e o impacto da giardia de origem alimentar na saúde pública. Ele é um artigo mais voltado para a revisão dos fatos aí que a gente tem observado, né, nos diferentes países. E eles trazem, então, que estima-se que de 7 a 15% das infecções por giardia são adquiridas, né, por transmissão alimentar. A FAO e a OMS, né, que são órgãos aí responsáveis pela comunicação, eles classificaram que, juntamente, o giardia, né, o protozoário giardia, em 11º, né, entre os 24 parasitas transmitidos por alimentos no ano de 2014. Né? Então, 11º é um bom local aí para uma coisa que não é muito retratada, né? Então, é um problema sério aí. Eles trazem que o sistema de identificação e de vigilância é inadequado e que a prevalência e o impacto, muitas vezes relatado, é irreal, né? Por falta de informação. Então, eles trazem aqui algumas limitações aos métodos de diagnóstico, né, os métodos de detecção da giardia, tanto nas fezes quanto nos alimentos. O parasitológico, que é o exame de fezes, né, ele é um teste econômico, ele é um teste rápido, ele requer um pouco de trabalho, né, e ele requer especificidade, sensibilidade, porque muitas vezes, como eu comentei com vocês, a eliminação dos cistos ela é esporádica, principalmente quando os casos são mais duradouros, né? Então, isso a gente não observa na análise parasitológica. Os imunoensaios, os imunocromatográficos, testes imunocromatográficos, eles podem ser utilizados tanto para fezes quanto para alimentos, mas eles apresentam um desempenho variável aí da detecção. Tá? Eles têm uma especificidade reduzida porque eles têm reações cruzadas dos anticorpos. Então, eles apresentam, né, além disso, uma sensibilidade de em torno de 44%. Tá? Então, ele tem as suas limitações e eles enfatizam isso, né, durante o artigo ali, que é importante a gente ter o nível de realidade, senso crítico de que essas informações às vezes não batem. O método de separação imunomagnética. Para realizar esse método de separação imunomagnética, a necessidade da aquisição de grânulos, tá? Que são como um regulador aí desse método, e eles têm um custo elevado, tá? Mas esse método, ele é utilizado para detectar nos alimentos a taxa de recuperação desses cistos, e ele também é
utilizado para isolar tanto a giardia como o toxoplasma e também o criptosporídeo, tá? O PCR, né, que está sendo bastante utilizado agora, ele pode ser utilizado nos alimentos, tá? Ele apresenta sensibilidade e especificidade, né? Ele detecta o DNA do parasita e não detecta os cistos intactos, né? Então ele tem um baixo risco de infecção, né? Porque ele não detecta o cisto, a quantidade de cistos. E aí isso pode apresentar uma falha na detecção dos cistos. Como eu comentei com vocês, para causar uma infecção, a ingestão de 10 cistos já é suficiente. E muitas vezes ele falha aí ao detectar 25 a 100 cistos, tá? Então ele tem esse problema aí, que ele só detecta o DNA do parasita. Então, essas limitações, ou seja, elas caracterizam a capacidade de discriminar esses cistos infecciosos e não infecciosos, e isso é essencial para determinar a viabilidade da infecção. Então, todos os métodos que eu comentei com vocês, essa questão aí de determinar os cistos, não faz parte dos métodos atuais, né? Então, a infectividade detectada pela identificação das espécies e também dos subtipos, subgrupos, né, que é os assemblendes, traz uma falta de confiabilidade desses métodos atuais, ou seja, por isso que nós temos valores irreais. E os ensaios de infectividade, ou seja, em vivo, né, os experimentos em vivo, eles requerem o uso de animais. E muitas vezes, para nós humanos, os subtipos, né, os assemblendes mais patogênicos não são para animais. Então, a gente tem aí um desafio para melhorar esses métodos de detecção. Então, precisamos de mais pesquisas. Os cistos de giardia, eles foram detectados em vários tipos de alimento, né? O artigo cita detecção em produtos lácteos, em carnes, em mariscos, em frutas, em vegetais. Eles apresentaram uma taxa de contaminação geral em torno de 0,6 a 52,6 em diferentes vegetais e produtos de salada. E eles têm, então, a gente pôde observar, né, com esses relatos, que há uma taxa de contaminação altamente variável devido também a esses métodos de detecção. Aqui no Brasil, principalmente esse estudo que ele cita do sul do Brasil, que foram analisados amostras de humanos, de animais, amostras de água e também amostras de vegetais. Tá? E eles identificaram o principal assemblende, né, o subtipo B, tá? Tanto em pessoas como no cão e também em alfaces. E eles viram que esse assemblende B, ele é um possível aí candidato porque ele apresentou 100%, né, de similaridade entre as amostras aí que foram estudadas. E aqui eles trouxeram, né, ele cita, né, que o método utilizado foi o PCR, né, onde foram, então, selecionados aqueles genes que eu comentei com vocês lá no início, que é o BG, o GDH e também o sequenciamento do GDH do assemblende B. Além disso, né, tem o ensaio PCR multiplex, tá? Só que ele é muito específico para o patógeno que ele foi projetado, ou seja, o banco de dados dele é muito específico. Então, 80% das amostras fecais diarreicas humanas, o agente causador ele não pode ser identificado, ou seja, a gente não sabe, né, qual é a causa, o agente que causou, tá? Com o sequenciamento do genoma completo, em um estudo trouxe que foi possível, né, verificar que a Giardia duodenalis de castores pode ter causado uma contaminação hídrica. E aí a gente começa a verificar da onde que está vindo, qual elo ali que está contaminando a água que está sendo ingerida. Então é isso que eles querem, é tentar trazer isso para um sistema único de detecção.
A tipagem também desses multilocos específicos dos assemblendes A também foram estudados, né, com base em 6 locos diferentes, eles desenvolveram isso no trabalho, e forneceu níveis aumentados aí de polimorfismo para a diferenciação de isolados de assemblende, ou seja, a gente percebe algumas diferenças aí entre os assemblendes A. E isso facilitou, ou seja, o rastreamento da fonte desses surtos de origem alimentar, né? Porque a gente pôde observar da onde que está vindo. Além disso, ele fala sobre essa questão da transmissão alimentar, né? Como que ela ocorre. E eles falam que a questão toda, o X todo da questão, é que, como a gente viu lá anteriormente, o cisto ele é muito resistente, né? E ele é resistente, inclusive, à desinfecção com água sanitária. E isso é um problema. Então, porque ele persiste aí por longos períodos no ambiente, ele sobrevive nas saladas dentro da geladeira, ele possui uma baixa dose infecciosa, né? Esse protozoário aí com 10, ingestão de 10 cistos, a gente já tem uma multiplicação bem significativa lá no intestino. Além disso, há um grande número de ovos eliminados por indivíduo, né? Então, um indivíduo elimina vários ovos e está presente, né, nos produtos frescos, nas frutas, nos vegetais, devido à irrigação aí com água muitas vezes contaminada, um animal ali na hortaria, enfim. Então é muito fácil aí dele se espalhar, dele se disseminar. Além de toda essa facilidade que ele tem de sobreviver, de dose, enfim, atualmente tem uma crescente demanda aí de produtos orgânicos, tá? E produtos orgânicos utilizando muitas vezes esterco animal, né? Então isso é aí um novo problema que a gente vai ter que solucionar mais à frente, né? Além de tudo isso, o comércio, né, global dos alimentos, a gente vê aí importações e exportações em grande escala, né? E aí fica mais difícil de controlar da onde que saiu, da onde que é o problema foi antes de chegar, ou foi depois que chegou aqui, ou foi dentro da casa da pessoa, ou dentro do restaurante. Né? O aumento da produção extensiva de animais, visando, obviamente, o bem-estar animal, e aí a gente vai ter que pensar, né, em novas formas de controle de doenças, né? Aqui eu trago para vocês a questão de galinhas caipiras, tá? O aumento de idosos e também de pessoas imunossuprimidas, ou seja, a gente está potencializando o fator protozoário e tendo pessoas aí mais suscetíveis a essa infecção. A temperatura e o ambiente, muitas vezes, eles favorecem, né, a sobrevivência desses cistos. Tem estudos que trazem que a alface refrigerada, ela aumenta a sobrevivência dos cistos, tá? E a gente observa muitas vezes aí nos supermercados a umidificação, né, das verduras, e quem não gosta, né, de uma verdurinha fresca. Então, a gente percebe aí que a gente está aumentando a viabilidade dos cistos com isso, e que alfaces em temperatura ambiente, né, eles trazem resultados aí com perda da viabilidade de até 50% em 24 horas, tá? Então, a mais, né, índice pluviométrico, eu já comentei com vocês que aumenta as chuvas aí, facilita o escoamento desses cistos das fezes para o ambiente. Temperaturas altas, elas podem reduzir a viabilidade dos cistos, a gente percebe aí que ele tem uma sensibilidade a esse fator, né? Então, podemos pensar em algo nesse sentido, mas é bem complicado, né? Porque quem não gosta de uma alface fresca? Então, aí temos que trazer a consciência, né, dos fatos, porque aí você faz a escolha, né? Assumir riscos, enfim, tomar antiparasitários, né? Eles trazem que a manipulação dos alimentos, né, muitas vezes por um operador, por um manipulador, por um indivíduo que está infectado, pode levar a surtos,
tá, de transmissão alimentar, tanto a higiene pessoal desse indivíduo, né, quanto muitas vezes as unhas, né, desse indivíduo que pode conter aí os cistos e no momento do preparo acabar contaminando. Eles trazem estudos dos Estados Unidos de 1960 a 2016, onde eles relatam a presença aí da giardia duodenalis em alimentos como salada verde, frutas e vegetais, alface, cebola, tomate, sanduíches, até em salmão enlatado, pudim, alimentos inespecíficos de mercearia local, leite não pasteurizado, ostras cruas, surtos de causa desconhecida, ou seja, era giardia, mas não sabe de onde veio. Isso é muito comum, né? Isso é uma preocupação em saúde pública. Em relação a esses manipuladores em restaurantes, tá? Também tendo surtos em restaurantes. Refeição em escritório, ou seja, com um mínimo de higiene, né? Que não teve e causou. Acampamentos, que não preciso nem dizer. E também surtos em residência particular aí, devido à contaminação tanto no ambiente como fora dele. Aí a gente não consegue delimitar, né, em que momento que houve essa infecção. Porque os surtos, muitas vezes, eles são subdiagnosticados, né? Ou porque o país não tem um sistema de notificação eficiente, ou porque os sistemas de vigilância do país não incluem a giardia como uma notificação obrigatória. Tá? Então, por isso nós temos surtos subdiagnosticados. E, além disso, pessoas que têm muitas vezes diarreia não consultam o médico com frequência. É uma diarreia, comi algo, vai passar. Né? Então, a gente não consegue aí verificar o real problema também por causa disso. Nos Estados Unidos, na União Europeia e na Austrália, existem alguns programas de vigilância em conjunto com órgãos de fomento, como a OMS, que eu descrevi aqui para vocês. E em 2015, a OMS alertou que países em desenvolvimento apresentam falta de acesso ao transporte e instalações médicas e muitas vezes nem vão ao médico porque é só uma diarreia, métodos de diagnóstico laboratorial indisponíveis ou também inadequados. É só um exame parasitológico, tá, mas aí não peguei uma fase aí de não eliminação, porque a eliminação é esporádica. Não tem nada, voa. E aí volta a ter o problema. Métodos de diagnóstico, eu já falei, falta de infraestrutura e de comunicação. Eu acho que a comunicação aqui vem salientar, né, que nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos entender o que está acontecendo para tomar as devidas medidas, né, e evitar aí esses problemas de disseminação de doenças. Por quê? A detecção precoce desses surtos, né, dessas doenças transmitidas por alimentos, ela é essencial, né, porque assim a gente consegue limitar o número de indivíduos infectados e também limitar a infecção. Deu um surto aqui, eu já sei, é um restaurante, é uma feira, é um supermercado, entendeu? Aí eu consigo dizer, não, é aqui que está acontecendo o problema, vamos tentar resolver a partir daqui. Quando eu tenho um atraso na detecção desse surto, eu, obviamente, atraso a identificação do caso associado. Ou seja, tive um problema aqui, não falei, aquilo vai se espalhando, né, de uma forma que é difícil saber onde que é a raiz do problema, né? Então, a detecção precoce, a comunicação aí vem para ajudar a gente a ter valores reais, né? E aí a gente tem aqui questão de prevenção do surto de origem alimentar. Por que tá difícil prevenir, né? Porque a gente tem uma globalização da venda de alimentos, né? E isso aumenta o risco de doenças transmitidas por alimentos, porque a gente não sabe, né, em que momento da produção que está acontecendo a infecção. Então, a gente necessita de uma cooperação internacional para vigilância e intervenção nas doenças transmitidas por alimentos, que tenham em mente, né, tanto a indústria de produção de alimentos, como os serviços de alimentação e também os consumidores. Todo mundo aqui come, ninguém vai deixar de comer, né? Mas a gente tem que ter segurança alimentar. Isso é
o foco principal aí para que a gente tenha saúde e bem-estar. Estabelecimento de autoridades autônomas, né, competentes em segurança de alimentos, que a gente consiga ter um órgão aí de coordenação dos programas de vigilância de alimentos, né, fazer uma rede, né, nos Estados Unidos eles têm a Rede Internacional de Autoridades de Segurança de Alimentos, denominada Infosan, que faz, então, parcerias com a FAO, com a OMS, e eles conseguem, de certa forma, elencar ali os principais elos produtivos e de risco, né? Então, a Infosan, ela está linkada com 186 estados em todo o mundo, né? Ela fornece assistência no compartilhamento de informação, que é um dos elos aí muito importantes, informação, comunicação, e entre todos esses estados, ou seja, é como que um regimento, né? E faz aí a verificação dos surtos de origem alimentar para que haja, então, se houve um surto, limite no transporte de alimentos contaminados entre os países. E também traz, né, informações rápidas, confiáveis sobre a prevalência e também o surgimento das doenças transmitidas por alimentos. Essa vigilância, ela é baseada em eventos, né? Então, a gente precisa notificá-los. A partir disso, detectar e analisar da onde que vem, para que a gente consiga, de certa forma, monitorar a tendência a longo prazo dessas doenças que foram notificáveis, para fazer uma vigilância integrada da cadeia alimentar. Né? Então, comunicação, né, entre os acadêmicos, os laboratórios, tanto de microbiologia como de segurança alimentar, para avisar, né, a saúde animal e a saúde, obviamente, humana. A OMS recomendou em 2007 melhorar a regulamentação, aplicar a legislação de segurança alimentar, desenvolver o rastreamento dos surtos, fazer um sistema para recolher os alimentos contaminados, para que tenha uma detecção rápida, uma boa investigação e conseguir, né, controlar o surto de origem alimentar. Isso em 2007. O que está elencada a vigilância integrada da cadeia alimentar? É do campo para a cidade. O que acontece no meio disso? Né? Então, boas práticas agrícolas, né? Controle de água, de irrigação, fazer análises, né? Para verificar aí possíveis contaminantes, boas práticas aí de manuseio, aí a gente já fala lá na indústria, né? Ou seja, risco de contaminação microbiano, seja no momento da produção, da embalagem, do transporte, do armazenamento. Já que é difícil controlar a disseminação, então, como fazer para evitar tratamento com calor, qual produto consigo, não consigo, né? Orientar quem está lá manuseando a higienizar as mãos após ir no banheiro, ou enfim. Nos Estados Unidos, eles têm o Food Safety Modernization Act, em associação com a FDA, tá? Que faz isso, faz o monitoramento da cadeia de abastecimento global e avalia a quantidade, então, de risco microbiano. Eles fazem análise dos perigos, né, dos pontos críticos de controle. Então, eles estão no produtor, em quem está beneficiando, em quem está distribuindo, no supermercado, na loja, enfim, na feira e no consumidor final. Como conclusões desse artigo, né, acredito que eu fui bem enfática em questões de higiene. Eles trazem que a giardíase de origem alimentar, ela é um problema de saúde pública que é negligenciado, porque há falta de vigilância, da importância das rotas de transmissão, dos programas de saneamento, tá? Falta melhorias no sistema de diagnóstico, de controle e de prevenção. É um pouco difícil, né, quando você não tem uma estrutura desde o início, controlar esses surtos, como controlar coisas que tu não sabe de onde vem, né? Então, uma coisa de cada vez.
para conseguir aí melhorar os métodos de diagnóstico e reduzir, né, de certa forma, estudos aí para reduzir a viabilidade desses cistos no alimento. Né? Você gosta de alface fresca, mas estamos passando por isso, por isso, por isso. E aí? Você prefere encontrar um meio aí para reduzir a viabilidade dos cistos contaminantes aí de doenças? Então, uma série de informações muito importantes. Eu finalizo com pesquisa, né? É importante a gente estudar, pesquisar, entender por que está acontecendo isso, né? Porque assim a gente vai ver a eficácia das gestões de risco e também estratégias, né, de como intervir, né, contra a contaminação, a infecção da giardia, mas também de outras doenças que são emergentes e são necessárias para a implementação de programas eficazes de controle, né, neste caso da giardíase de origem alimentar. Né? Então, acho que tudo é um apanhado aí de produção de alimentos, de transporte, venda de alimentos e do que a gente está comendo em casa e se é um produto seguro, se está sendo negligenciado, como podemos melhorar. Eu acho que para melhorar isso é justamente com a intervenção aí da população, tendo conhecimento, tendo informação, tendo comunicação. E eu espero que vocês tenham gostado desse material. E muito obrigada. Tudo de bom para vocês.